falar sobre a vida de um dos patriarcas. Nós vemos na Bíblia Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esses são os patriarcas da Bíblia, os chamados heróis da fé. Mas nós vamos falar hoje sobre a vida de alguém que não tem assim grandes feitos. Vamos falar sobre Isaac. Se você já leu a história dos patriarcas hebreus, pense agora o que você se lembra a respeito das realizações de Isaac. Quais são as situações memoráveis das quais ele participou? Não lembrou? Alguma grande batalha? Algum ato de bravura? Alguma decisão importante? O que você se lembra a respeito das afirmações poderosas que Isaac fez? Não lembra? Você lembra de algum título que ele tenha recebido? Não. Se os patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó, fossem uma família, Isaac seria o filho do meio, que não encontrou a sua identidade. Não há grandes afirmações sobre Isaac. Isaac era uma pessoa de aparência comum, que passava pelas situações comuns da vida, como eu e você. Ele era uma pessoa que poderia ser confundido com qualquer outro do seu tempo. Mas ele foi colocado na galeria, lado a lado, com os baluartes da fé. Com aquelas pessoas que abriu o mar vermelho, aqueles que tinham uma fé inabalável. Ele foi colocado lá naquela galeria. Ele era uma espécie de anti-herói da fé. Não há nenhum grande feito de Isaac na Bíblia. Ele não ganhou nenhuma batalha. Não construiu nenhuma cidade ou monumento. Não desenvolveu nenhuma tecnologia. Não foi um grande negociador. Não foi alguém muito sábio ou muito inteligente. Se Isaac foi considerado como herói da fé, ele foi citado pelo escritor de Hebreus, no capítulo 11, no famoso pela fé A, B ou C fez isso ou aquilo. Então isso quer dizer que há uma esperança para mim e para você. Vamos conhecer um pouco mais da vida desse herói da fé, que foi uma pessoa comum como eu e você somos. E para isso nós vamos ver juntos algumas das histórias que a Bíblia conta a respeito dele. A infância. A Bíblia diz assim: portanto, o Senhor fez conforme tinha prometido. Sara, ainda que fosse já uma mulher idosa, 99 anos, ficou grávida e deu à luz um filho, deu filho a Abraão, na altura que o Senhor lhes tinha indicado. Abraão pôs o nome de Isaac. 8 dias após o nascimento, o menino foi circuncidado, segundo o que Deus tinha ordenado. Abraão era então da idade de 100 anos. E Sara declarou: Deus fez com que eu me risse, e todos os que souberem o que me aconteceu hão de alegrar-se comigo, porque quem havia de sonhar sequer que eu podia vir a ter um menino? E a verdade é que acabo de dar à luz um filho a Abraão, já em plena velhice, 99 anos. O tempo foi passando e o bebê ia crescendo, e foi desmamado. Abraão deu nessa altura uma grande festa com banquete para comemorar o acontecimento. No entanto, Sara reparou que Ismael, o primeiro filho de Abraão, o filho que ele teve com a sua escrava Agar, se divertia com tudo aquilo e fazia troça do irmão mais novo, Isaac. Então disse a Abraão: manda embora essa criada com seu filho, porque este de maneira nenhuma poderá vir a ser herdeiro junto com o nosso menino. Gênesis 21, versículos 1 a 10. Isaac era o filho prometido. Imaginem só a situação. O vovô Abraão e a vovó Sara, depois de muitas tentativas, ou mesmo depois de desistirem, eles então, ela dá à luz ao menino e os dois se tornam pais de um menino que nasce com saúde. Abraão era um homem muito rico e com certeza cercou o seu filho com todo o conforto e proteção. Não é difícil imaginar Isaac tratado com todo o amor, todo o carinho e todo o cuidado. A promessa de Deus dependia daquele menino.
A mãe, a avó, Sara, não podia ver qualquer ameaça ao menino e ela já partia em seu socorro. Talvez Isaac tenha sido daqueles garotos que não podem ser contrariados. Filho de duas pessoas já idosas. Há muitos pais que pensam que a melhor forma de expressar amor aos seus filhos é jamais contrariá-los, quando na verdade amar é colocar limites. Ainda bebê, Isaac foi circuncidado, conforme nós acabamos de ler, de acordo com o pacto que Deus tinha feito com Abraão. Portanto, ele estava sendo criado pelos pais para ser um modelo. Afinal de contas, o pequeno Isaac era o cumprimento da promessa de Deus e precisava fazer tudo certinho. Isaac foi criado para ser um modelo. Por volta dos 3 anos de idade, Isaac foi desmamado e, como nós já vimos, Abraão fez uma festa. No meio da festa, o irmão Ismael, filho da escrava, começou a implicar com Isaac. Os gracejos de Ismael não passaram despercebidos, principalmente porque o texto indica que as piadas de Ismael em relação a Isaac tinham a ver com o fato de que ele, Ismael, era o filho mais velho de Abraão e que, portanto, era o herdeiro da riqueza do pai. Ismael, então, foi mandado embora com sua mãe. Isaac cresceu sabendo sobre o encontro de Deus com seu pai e que ele era o cumprimento vivo da promessa de Deus na vida do casal. Essas histórias falavam da vida de seu pai, mas não da vida de Isaac. Isaac levava em sua alma o peso das expectativas de toda a família. É assim com você? Seus passos parecem mais difíceis e às vezes mais lentos por causa do peso daquilo que esperam de você? Você carrega a responsabilidade de realizar os sonhos dos outros, de fazer com que outras pessoas fiquem bem? Você carrega uma carga extra nos seus ombros por causa da responsabilidade que você tem? Você é um líder e tem que dar exemplo 100% do seu tempo? Isso te incomoda? Não se entristeça por causa disso. Se Deus fez de Isaac um herói da fé, há esperança para todos aqueles que têm sua história, muitas vezes desbotada pelo brilho de outros, ou então, sob os seus ombros, a responsabilidade de ser um sucesso. Se você tem uma história com Deus, o Senhor fará de você um herói da fé. Não um herói para que todos os outros saibam, mas é entre você e Deus. Ser um herói da fé significa que Deus pode confiar algo a você. O Senhor fará de você ainda mais do que você imagina. Ainda que você não se sinta assim, um herói. Mesmo que às vezes você se sinta um anti-herói. Você tem uma história com Deus? Se você não tem uma história com Deus, comece a escrevê-la hoje. E se você já tem uma história com Deus, persevere. Vá um pouco mais adiante, para que você veja o que Deus vai fazer. Isaac viveu uma história dramática, cheia de suspense e com um final surpreendente. Um dia pela manhã, ele foi acordado pelo seu pai ainda na madrugada e foi chamado para fazer uma viagem. O caminho era longo e por isso eles prepararam provisões. O motivo era sacrificar ao Senhor, por isso eles levaram o que era necessário para cumprir aquele propósito. Aí diz a palavra de Deus assim: mais tarde, Deus quis provar a fé e a obediência de Abraão. Disse Deus: Abraão, diz Senhor, o que é? Pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu tanto amas, vai à terra de Moriá e oferece-o lá em sacrifícios, em um lugar em que eu irei indicar. No dia seguinte de manhã, preparou o jumento para a viagem, a lenha para o sacrifício, e pegou seu filho Isaque e 2 moços, seus criados, e partiu para onde Deus havia dito. Ao terceiro dia de viagem, Abraão viu de longe o lugar para onde se dirigia e disse aos moços que iam com ele: fiquem aqui com o animal, porque eu e o rapaz iremos ali adorar e logo regressaremos.
Abraão pôs a lenha do sacrifício nas costas de Isaque. Pegou o que precisava para o fogo, para o cutelo, e os dois prosseguiram juntos. Pai, disse Isaque, nós temos lenha, nós temos já o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus já escolheu um cordeiro, meu filho, disse ele, e continuaram juntos o caminho. Quando chegaram no local designado pelo Senhor, Abraão construiu um altar, pôs a lenha em ordem, pronta para arder, amarrou Isaque, deitou no altar em cima da lenha, pegou o cutelo a fim de sacrificar seu filho, mas nesse exato momento, o anjo do Senhor bradou do céu e disse, Abraão! E ele disse, sim, Senhor, baixa a tua mão e não faças mal algum ao menino, porque já sei agora que tu me obedeces, a ponto de não me recusares sequer o teu único e querido filho. Logo a seguir, Abraão reparou que havia um cordeiro por detrás deles, preso pelas hastes a um arbusto. Pegou o animal e sacrificou sobre o altar no lugar de seu filho. Como terão sido aqueles dias de viagem de Isaque com seu pai? Mudos e fúnebres? Ou um passeio alegre e barulhento? Como terá sido? Qual foi o impacto de tudo aquilo na vida de Isaque? Muitos de nós passamos por traumas, por problemas e nunca conseguimos superar. Imaginem o trauma que poderia ter passado, pelo qual poderia ter passado Isaque. E qual seria o impacto desse trauma na vida de qualquer um de nós aqui hoje? Ele passou por tudo isso, mas ele superou. Ele percebeu que algo estava errado. Onde estava o cordeiro para o sacrifício? Ele estava familiarizado com essa forma de louvar a Deus. A pergunta dele era sincera, porque não havia qualquer motivo que o levasse a desconfiar do que estava prestes a acontecer. E você? Você tem pedido ajuda a Deus para superar os seus traumas, os seus problemas do passado e andar para frente? Ou você simplesmente toma todos os traumas da sua vida como desculpa para você não olhar para frente? Mas quando seu pai começou a amontoar as pedras e fazer um altar, ele deve ter procurado com os olhos um cordeiro para o sacrifício. Ele deve ter olhado à volta, mas o que está acontecendo assim aqui? Quando então seu velho pai, talvez com lágrimas nos olhos e sem dizer qualquer palavra, começou a amarrar suas mãos, a amarrar seus pés, o coração de Isaque começou a bater mais forte e o instinto de autoproteção lhe dizia para fazer algo rápido. Por que Isaque não reagiu? Porque ele se deixou amarrar sobre um monte de pedras e permitiu que o pai caísse sobre ele com um cutelo. Por quê? Porque seu pai que o amava tanto faria isso. O que teria ele feito de errado? Isso não passaria pela sua cabeça e pela minha, sim? Será que Deus me ama? Será que meu pai me ama? Mas por que que o meu pai está me usando no lugar de um cordeiro para sacrificar a Deus? Será que Deus, que é tão bom, está pedindo o meu sacrifício? Será que meu pai, que diz que me ama tanto, vai me matar agora? Por que você nunca supera os seus traumas? Por que que eu e você nunca conseguimos superar os traumas do passado? Por que vivemos sempre amarrados a ele? Isaque passou por tudo isso e fez as mesmas perguntas que eu e você também já fizemos. Será que meus pais me amam mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está comigo? Será que o Senhor vai deixar que isso aconteça? Talvez o seu passado tenha deixado muitas marcas em você. Talvez as memórias, vez por outra, sejam uma mistura de lembranças alegres e de muitas lembranças tristes e de muitos traumas, como aquela de Isaque com seu pai. E outras lembranças que você nem consegue compreender. Lembranças de perdas que não eram para acontecer, como aconteceu com Isaque. Isaque foi profundamente marcado por aquele momento. Talvez as marcas que ele sofreu não tenham sido todas boas, mas uma delas com certeza ele aprendeu de forma prática que a obediência a Deus é o resultado de um coração que confia plenamente no Senhor. Ele aprendeu que
Sem renúncia não existe obediência a Deus. Ele aprendeu que ele também precisava ter uma história com Deus, uma vida com Deus. Se sua alma foi partida, se você se sentiu traído por aqueles a quem você mais amava ou ama, se você se sentiu usado como um objeto por alguém, ou por muitas pessoas que se aproximaram de você, só por causa daquilo que você poderia dar, nem tudo está perdido. Há uma esperança. E mesmo que você esteja no meio do sofrimento, entregue ao Senhor a sua dor, as suas dúvidas, e deixe que Ele transforme em bem para a sua alma. Se você aprender a confiar completamente nele e a obedecê-lo acima de tudo, acima de qualquer outro, o Senhor tem o poder de torná-lo um herói da fé. Não para que os outros saibam, não para que os outros vejam, mas um herói é uma coisa entre você e Deus, como ele fez com Isaac. Sara, mãe de Isaac, fez de tudo para preservar a herança do seu filho e pressionou Abraão para que ele expulsasse o filho da escrava Agar. No entanto, há uma herança que nós não precisamos fazer muito esforço para receber: a herança da convivência com nossos pais. Nós não precisamos de muito esforço, isso é uma bênção que Deus nos dá. Quem ainda não se pegou falando, agindo ou pensando exatamente como o pai ou a sua mãe faziam? Muitas vezes nós repetimos o que eles faziam, até as coisas que nós não gostamos, nós nos vemos fazendo. Isso acontece muito na minha vida. E diz assim em Gênesis 26: assim ficou Isaac em Gerar. E quando os homens dali lhe perguntavam quem era Rebeca, respondia: é minha irmã. Ele mentiu, porque o pai dele também mentiu. Porque tinha receio pela sua própria vida se dissesse que era sua mulher. Temia que o matassem por causa dela, visto que era muito atraente. Mas algum tempo mais tarde, Abimeleque, rei dos filisteus, aproximando-se de uma janela de seu palácio, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então mandou chamar Isaac e exclamou: mas afinal, ela é tua mulher ou tua irmã? Por que é que disseste que ela era tua irmã? Porque tinha medo que me matassem para ficarem com ela. Como é que foste capaz de nos tratar dessa maneira? Disse o rei. Podia muito bem ter acontecido que alguém tentasse violá-la e todos nós teríamos tornado culpados de um grave delito por causa de tua causa. Deus é um Deus de princípios. Assim Abimeleque mandou publicar um comunicado em que dizia: seja quem for que tocar neste homem ou na sua mulher, morrerá. Isaac era realmente um cidadão comum. Ele mentiu, mas ele tinha uma história com Deus. Deus não chama pessoas perfeitas. Deus chama a mim e a você cheios de imperfeições. Ele carregava consigo as influências do comportamento e dos valores de seus pais. É por isso que muitas vezes Deus nos chama e diz que é para não andarmos no caminho de nossos pais quando eles são ímpios. Por essa herança ele não precisou brigar. Para ele a mentira não era uma coisa desconhecida, porque ela fazia parte de sua história familiar. É assim também comigo e com você. Talvez não seja mentira, mas a arrogância, a omissão, o desrespeito às pessoas, a chacota com as pessoas, a insatisfação constante, talvez a agressão, talvez a tristeza pela vida, nada te satisfaça, ou a euforia sem razão. Quando você menos espera, lá está você repetindo o que seus pais faziam ou fazem. Mas não desanime. E muitas vezes você repete coisas que você não gosta neles. Deus fez de Isaac um herói da fé, porque ele construiu uma história com Deus. Eu e você também podemos construir uma história com Deus.
Se você ainda não tem uma história com Deus, comece a construí-la hoje. Nenhum de nós é riscado do caderninho de Deus por causa das nossas limitações. Esse é um aprendizado difícil para quem vive na base do mérito. Mas é necessário que, se nós desejarmos nos relacionar com Deus, é necessário. Ele não espera a perfeição, mas Ele espera que nós andemos com Ele, que nós perseveremos nele. Ele espera que cresçamos e aprendamos com Ele. Que tenhamos uma história de renúncia e de obediência. A que você renunciou por causa dele? Você tem obedecido? Eu lembro dos discípulos, sempre quando Jesus chamava, a Bíblia diz que eles largavam alguma coisa. Se não houver uma mudança de vida, se nós não abrirmos mão de algo, como naquele momento, Abraão abriu mão de Isaac, não podemos andar com Deus. Nós temos que ter consciência disso. Deus não espera a perfeição de nós. Nós não somos perfeitos. Nem poderíamos, somos pecadores. Deus espera apenas que nós andemos com Ele um dia após o outro. Espera que cresçamos e aprendamos com os problemas. Que tenhamos uma história de renúncia com Ele e de obediência a Ele. Nossas heranças familiares não são e nunca serão um empecilho para a ação transformadora de Deus. Ao contrário, o apóstolo Paulo recebeu dele, que não veio de um lar cristão, a seguinte palavra do Senhor: o meu poder. Quando Paulo se sentiu a última das criaturas, todo aquele que cresce espiritualmente, ele se sente assim. Muitas vezes, a última das criaturas. E Paulo disse que ele, dos pecadores, ele era o principal. Deus disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus pode tomar em suas mãos pessoas fracas, sem ânimo, derrotadas e transformá-las em heróis da fé. Você está disposto a deixar que Deus te transforme? E que Deus transforme também a sua família? A palavra "a quem" não é muito usada, mas ela quer dizer abaixo. Abaixo daquilo que se esperava. Inferior, menos. Parece que a superproteção de Isaac, que Isaac sofreu na infância e na adolescência, a superproteção influenciou poderosamente na imagem que ele tinha de si mesmo. Vejam só, ele nasceu para ser herdeiro de tudo, ele era o filho da promessa, foi paparicado, amado, no entanto, tinha autoestima baixa. Olha o que aconteceu. Isaac pensava sobre ele mesmo aquém daquilo que era verdade. Por quê? Ele era uma pessoa comum, como eu e você. Não tem grandes feitos para contar, não tem nada tão especial para contar, não. Diz assim, Gênesis 26. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerar e habitou ali. Ou seja, bastou uma palavra: sai daqui, e ele saiu quietinho. Mas isso não foi tudo. E Abimeleque veio a ele, príncipe do seu exército, com Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes Isaac: por que viestes a mim? Porque vós me odiais e me repelistes de vós? Olha só. Por que vocês me odeiam? Por que vocês me expulsam para longe de vocês? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor teu Deus é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Ele sempre soube disso. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. Abimeleque percebeu que Isaac tinha prosperado e tinha se tornado o homem mais poderoso do que todos os moradores da terra. A sua primeira providência foi mandar Isaac para outro lugar. E Isaac foi.
Depois de um tempo, Abimeleque pensa melhor e resolve fazer uma aliança de paz com Isaac. E Isaac, quando viu ele chegando, ao invés de pensar, opa, vem coisa boa aí. Por que vocês me odeiam? Por que me expulsaram da presença de vocês? No entanto, as primeiras palavras de Isaac revelam que ele conseguia enxergar-se como alguém com quem outras pessoas desejassem desenvolver um relacionamento de paz. Ele não tinha segurança sobre si mesmo. E sua principal reclamação era o fato de se sentir odiado e rejeitado por aquelas pessoas. Imagine. E disse-lhes Isaac: por que viestes a mim, vós que me odiais, e por que me repelistes? Isso é uma constante em sua vida? Você também só espera notícia ruim? Você também, apesar de se ter sido uma pessoa amada, também tem a autoestima baixa? Talvez seja a hora de você olhar para si com os olhos de Deus. Veja o que ele disse para Isaac no meio dessa situação. Se você tiver uma história de vida com Deus, Deus vai falar com você. Mesmo com todos os problemas de autoestima, mesmo com as marcas que a vida te deixou, se você tem uma história de vida com Deus, primeiro, você vai superar os seus problemas. Os seus problemas não vão te impedir de ser o que Deus quer que você seja. E em segundo lugar, se você tem uma história com Deus, Ele vai falar com você na hora mais crítica. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei. Naquele dia, ele descobriu que aquele Deus do pai dele era agora o Deus dele. Por que a autoestima baixa? Ele achava que bom, poderoso, grandioso era o pai dele. Ele achava que Deus amava o pai dele. Mas a partir desse momento ele descobriu que esse Deus, o pai dele, disse para ele: não temas, porque eu sou contigo. É o que Deus está dizendo muitas vezes para nós hoje. Deus não é um Deus, se você é filho de alguém que tem muita fé, Deus não é o Deus do seu pai, Deus também é o seu Deus. Deus não vai estar com você por causa deles apenas, mas por sua causa também. Não tema por causa das suas fraquezas. Não tema por causa das suas carências. Não tema por causa da sua humanidade e falhas. O Senhor é com você. E Ele vai fazer, Ele pode, se você deixar e tiver uma história de vida com Ele. Comece hoje. Isaac tinha uma história de vida com Deus. Você tem uma história de vida com Deus? Se você tem uma história de vida com Deus, não tema. Ele é contigo. Mas cedo ou mais tarde, Deus vai fazer com que você saiba. Ele vai falar diretamente com você e vai saber com que você saiba que Ele não te protege nem te ama por causa de ninguém. É por sua causa. Deus sabe que é difícil ser exemplo o tempo todo. É muito difícil. Se você tem uma história de vida com Deus, por força dessa história, você tem que ser exemplo em casa, tem que ser exemplo no trabalho, tem que ser exemplo na igreja. E isso não é fácil. Não é fácil. Nem sempre a gente consegue. Não é nada fácil. Mas Deus está com você. Amém. É por isso que se diz para não tocar no ungido de Deus. Deus está com você. E foi isso que Abimeleque notou. Olha, mas Deus é com ele. Deus está, eu expulsei daqui, ele foi feito um cordeirinho. Ele não se arrogou a dizer: não vou não, Deus é comigo, e quem quiser, que se Deus é comigo, muito crente diz, né? Deus é comigo, então ninguém pode ser contra mim. Não. E esquece que a Bíblia diz que, se puder, nós temos que ter paz com todos. Não viver afrontando as pessoas. E não viver dizendo: não, mas tem que ser do meu jeito. Por que você me disse isso? Por que você fez aquilo? Não é assim. É tempo
de começar uma história com Deus. A história com Deus é uma história de renúncia e de fidelidade com Ele. Aqui você renunciou para andar com Jesus. Não adie, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem faz a escolha, na verdade, somos nós. Eu e você, se queremos ou não pavimentar a nossa história com Deus, nós escolhemos. Deus nos deu livre-arbítrio. E se você tem uma história com Deus, não se entristeça, não se abata, persevere, vá um pouco mais adiante. E Deus vai mostrar para você que Ele confia em você. E na hora mais crítica da sua vida, Ele vai falar com você. Na hora que tudo estiver levantado contra você, Ele vai falar diretamente com você. Eu sou contigo. Amém. Não temas. Não temas porque eu te ajudo. Não temas porque eu sou teu Deus. É isso que o Senhor quer nos falar nessa noite. Amém. Comece a pavimentar hoje essa história. Amém. E se você já tem, persevere. Continue. Aprofunde-se no conhecimento de Deus. Não adie enquanto é tempo. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor amado. E ajuda-nos a vencer todos os traumas, todas as dificuldades, Senhor. Que nós possamos continuar de pé na tua presença, Senhor. Senhor, só tu sabes, ó Pai querido, de todas as dificuldades que cada um dos teus filhos passa. Que o teu nome seja glorificado, louvado, engrandecido, Senhor. E que a tua paz seja sobre cada um de nós, Senhor. Não permita que ninguém saia daqui como entrou, Senhor. Mas que a tua palavra penetre profundamente. Que ela crie raízes, Senhor, de esperança, de paz, de alegria, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia a romper todas as barreiras para sermos aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus.